Certo. Bom, gravando aí. Vou dar 5 minutinhos para todo mundo entrar aqui. Ah, não consegui, Joel. Do lado, você vai mexer. Agora eu acho que eu te vi. Quem quiser fazer um movimento lá no grupo lá para motivar a galera a entrar aí, ó, manda lá, hein? Vou mandar também. Hoje o som é diferente, hoje é sertanejo. Deu aquele pela casa dela. Ah, tá. Aí ela só fica aquele lá. E ela deu Fala, Thiago, seja bem-vindo aí. Boa Gislaine, noite, Gustavo. boa noite. Tudo certo? Não coloco na minha aula aqui? Buenas noches. Não. Tudo bem aí? Esta reunião está sendo gravada. Ah, tá gravando sim, tá? E aí, pessoal, como passaram aí a semana? Da aula passada para aula para hoje, como é que foi? Conta aí, o que vocês fizeram? Como é que tudo aí sentou na cabeça? Bora? Quem vai? Oi. Quem começa a última aula? Ninguém, gente. Cadê todo mundo? Fala comigo. Mas o remédio de dor de garganta. E aí, Andressa, como foi aí da última aula para cá? Na primeira semana vocês estavam todo mundo animado, todo mundo me bombardeando com um monte de coisa. Aí, segunda semana já fica assim, ó, murchinho. Bora manter essa motivação aí, galera. Que isso? Não, não, foi tranquila. Essa semana foi mais fácil de concluir aí os exercícios. A última aula foi deu para entender melhor, né? Que algumas coisas a gente não conhecia pelo nome, né? Então, como nicho, esteira, essas coisas para mim era novo, né? E agora, dentro da empresa, eu já consegui separar bem, né, essas questões. Então, ficou bem mais fácil para mim trabalhar, né? Já estou executando ali loja no dia a dia. Então, foi bem legal, foi bem mais trabalhoso, mas bem tranquilo também. Legal, bacana. Obrigado pela participação. E aí, Tiagão, como é que foi aí? Certo, graças a Deus. Também a gente está tentando pôr em prática os conhecimentos aprendidos aqui na empresa, mas esse finalzinho de mês está meio corrido aqui, não deu para fazer muita coisa. É. Alguém aí conseguiu colocar. Oi? Oi, Thiago. Encerrei já. Alguém de vocês, ou você aí, Thiago, conseguiu fazer o modelo de negócios com a equipe? Hã? Essa semana não deu, não. Não, gente, sério mesmo? E aí, vamos Não. colocar um compromisso essa semana para vocês fazerem aí? Bora? Bora. Vamos fazer. Bora, né? Disciplina, vamos falar de disciplina hoje. Marquem aí na agenda de vocês, com a equipe de vocês, reúnam aí e bora colocar o modelo de negócios para cima aí, viu? Pegar ideias, fazer com eles, vocês vão ver como vocês vão enxergar coisa que vocês nem imaginam. Vão surgir muitas coisas boas.
Vocês vão visualizar bastante ideia ali, viu? Vale a pena, muito a pena. Abram lá a apostila não, perdão, a planilha, tá? Deem uma olhada na planilha. Quem tiver dúvida, me chama aqui, tá? Para a gente falar sobre a planilha. Eu acabei demorando para mandar a planilha, que eu tava. Essa semana foi uma loucura, né? Semana passada eu dei aula, daí já fui para Maceió, voltei, cheguei em casa domingo para segunda, hoje já estou em São Paulo. Tá uma loucura, mas estamos aí, estamos aí. Quando eu esquecer alguma coisa, vocês me lembrem, hein, galera? Por favor. Beleza? Me lembrem aí, não deixem de me cobrar, tá? Faltando bastante gente, hein? Vou cobrando aqui um por um. Deixa eu ver. Vou cobrar todo mundo. Valeu, tá aqui. Aline tá aí? Não, vou fazer chamada agora. Aline não tá aqui. Arroba, André tá aqui, Andressa tá aqui. Ariana não tá. Vou fazer chamada aqui. Não vou deixar ninguém para trás, não, viu? Cristine tá aí, não. Ariana tá sim. Tá? Ah, tá. Você tá com o zoom aí, beleza. É que tá, não apareceu, perdão. Não apareceu o nome, eu não vi tua foto também, então pera aí. Já vou excluir você aqui. Deixa eu ver quem mais. A Aline tá aqui, André, Ariana, Cristinão. Emily tá aí? Também não. Deixa eu ver quem mais. Gislaine tá aí. Guilherme tá de férias. O outro Guilherme tá aqui. Guilherme Henrique tá não, né? Tá aí. Aí, ó, tá vendo? Ó, é só ir chamando aqui que o pessoal vai entrando. Jéssica tá aí, né? Tá aqui. As duas, peraí, Jéssica, as duas, tá. Ok, não. Lucas, não tá aqui. Arroba, vamos ver quem mais. Nenhum dos dois Lucas. Não? Acho que não. Natália tá aí? Natália também não, né? Uai, gente, da metade da turma agora nos abandonou, hein? Suzane tá aí? Tá aí, entrou. Tainá? Não, né? Vanessa tá aí. Ok. Bom, já mandei aqui. Vou compartilhar a tela para a gente poder começar, então, nossa aula de hoje. Já está gravando aqui também. Tá? Quem não conseguiu acesso lá na plataforma, me avisa, me chama, tá, gente? Estou aqui à disposição de vocês. Quanto mais vocês usarem e abusarem, mais eu vou ficar à disposição de todos aí. A aula 2 está disponível já? Não, eu não subi. Eu vou subir ela agora, depois da nossa aula aqui, eu já subo ela lá, tá? Tá, não, eu pensei que eu não tivesse, só eu não consegui, mas Não, só eu para não subi ela. Bom, acho que tá aqui, beleza. Foi. Bom, nossa aula de hoje, já falei para vocês, né? Na minha opinião, é a aula mais bacana, a aula mais legal que tem.
Eu gosto muito desse tema, acho que a gente vai poder fazer uma reflexão muito, muito boa aqui sobre muitas coisas da nossa vida. Acho que o tema principal e central dessa aula aqui é sobre você, né? Como eu digo, como eu sempre repito, primeiro eu preciso me autoliderar para depois poder liderar as outras pessoas, né? A liderança ela vem pelo exemplo. E eu me cobro muito isso, né? Por uma postura aqui. Hoje, estando na posição que eu estou, eu me cobro muito de tudo isso, né? Eu sou empresário, eu tenho a minha equipe lá, eu lidero também, então eu tenho que fazer aquilo que, né, tem que ser congruente com aquilo que eu faço. Não adianta, às vezes, eu vir dar uma aula aqui de liderança para vocês, ou de gestão, ou de qualquer outra coisa que for, e eu não pratico isso, eu não estou no campo de batalha todos os dias, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Quem é líder sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui, né? Porque tudo parte da gente. Primeiro você se autoliderar, primeiro você ser o exemplo, primeiro você ser congruente com aquilo que você acredita, com aquilo que você busca, tanto para você, quanto para a empresa, quanto para a tua equipe. Então a gente vai trabalhar bastante isso hoje aqui. E aí começar a trazer para vocês esses conceitos, começar a trazer para vocês essa reflexão de como desenvolver essa habilidade de liderança. Como eu falei para vocês, gente, eu posso ler 1 milhão de livros, eu posso ver uma palestra, uma mentoria como essa, eu posso ir num workshop sobre liderança, mas o dia a dia é muito diferente. O dia a dia é que vai te forjar, é o dia a dia que vai te testar, é o dia a dia você ali, mão na massa, precisando dar feedback, precisando às vezes tomar decisões, precisando lidar com conflitos dentro da equipe, precisando lidar com personalidades diferentes, com pessoas diferentes, né? É o dia a dia que vai realmente te ensinar o que é ser líder, tá? A minha pretensão aqui é realmente trazer para vocês algo que vá aflorar, né, essa vontade de ser líder. Trazer para vocês aqui conceitos e exemplos que vão ajudar vocês realmente na jornada de liderança, mas nada vai substituir o dia a dia, a experiência. Eu falo por questão própria, gente. Às vezes eu faço algumas coisas, eu falo, caraca, por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Talvez poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Ou às vezes a gente acerta de uma maneira diferente que você nem pensava que iria acertar. Então é muito complicado. Por quê? Porque a gente liderança é lidar com pessoas. Liderança, pessoas que têm sentimentos, pessoas que são bombardeadas por, né, controladas por hormônios, neurotransmissores. Uma hora tá feliz, uma hora tá bravo, uma hora tá alegre, uma hora tá triste. Nós somos assim. Uma hora você tá motivado para fazer algo, na outra hora você não tá mais. Então é só para vocês perceberem. A nossa turma tem 23 pessoas, né? Hoje aí a gente já quase, né, bateu metade da turma. Então a gente sempre começa, a gente tem que começa motivado. Tem dias que a gente não está tão legal, tem dias que a gente não está tão bem. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós lidamos com seres humanos. E o ser humano, ele olha isso daqui, gente. O ser humano, ele é um ser social. Ele não foi criado para ficar sozinho. Nós fomos criados para viver em comunhão, para viver em bandos, né? Para viver em sociedade. E o principal pilar da sociedade é a comunicação. O principal pilar de viver em sociedade é comunicar. O principal pilar de relacionamento, o que liga um ser humano ao outro, é a comunicação. É a maneira como eu falo, é a maneira como eu me porto. E a comunicação, ela não é só a comunicação verbal, né? A minha postura como líder, a minha postura como pessoa, como ser humano, comunica quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Tudo isso é um sinal, é uma comunicação que eu estou emitindo. Então, nós temos que pensar muito nisso, nesse ponto sobre autoliderança. Eu preciso primeiro me autoliderar, trabalhar com as minhas dificuldades, me autoconhecer, trabalhar com os meus medos, com os meus demônios aí internos,
para eu poder ser um líder melhor, para eu poder ser um pai melhor, para eu poder ser um empresário melhor, um empreendedor melhor, né? Um líder melhor, um filho melhor. Tudo isso parte de mim. Como eu falo e repito para vocês, nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. Sempre é como eu me sinto. Por que que eu me senti assim diante dessa situação? Isso é autoliderança, isso é se autoconhecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a primeira reflexão que eu quero falar com vocês aqui é justamente isso. Será que é possível desenvolver a habilidade de liderança ou algumas pessoas já nascem líderes natos? Algumas pessoas, elas têm né, um dom, ou elas têm uma facilidade para lidar com os outros, ou talvez essas pessoas têm algo que você olha para ela e você fala assim, nossa, como que essa pessoa ela é tão boa? Como que essa pessoa ela consegue lidar tão bem com essa situação? Como que ela consegue lidar tão bem, não é? A gente fica às vezes se perguntando, será que é possível? Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade. Será que é possível, então, eu ser um bom líder? Talvez eu não me comunico bem. Talvez eu não consigo controlar muito bem as minhas emoções. Talvez eu não consigo, eu não me vejo num papel de líder. As pessoas querem me colocar como líder aqui, mas eu não me vejo com esse papel. Será que eu posso, então, ser um líder? É sobre isso que nós vamos falar na aula dessa mentoria, tá? Essa é a terceira aula, é a aula que eu mais gosto, como eu falei para vocês, porque ela é uma aula muito, muito, muito reflexiva. E hoje nós vamos fazer reflexões sobre o que de fato é autoliderança, que é o princípio, o pilar e a base para ser um líder, né? E aí, já fico aqui com essas reflexões aqui com vocês, né? Mais algumas reflexões com vocês. Deixa eu só mudar a barrinha da, de controle aqui do computador para não me atrapalhar. Bom, o que você acha? Líderes, eles nascem prontos ou eles vão evoluindo ao longo da carreira? Primeiro ponto. Será que a liderança, por que é importante você, cada um de nós aqui, dentro dessa mentoria hoje, desenvolver a liderança? Por que vocês acham, gente, que é importante desenvolver a liderança dentro das empresas e eu, Gustavo, me desenvolver como líder? Por que vocês acham isso? Vou pedir a participação de vocês aí. Por que é importante desenvolver a liderança? Quem pode compartilhar aí comigo? Bora trocar ideia, eu quero saber um pouquinho da experiência de vocês, eu quero entender um pouquinho aí o que se passa na cabeça de vocês, né? O que vocês pensam aí sobre esse assunto. Por que é importante desenvolver a liderança? Você, que é um profissional XYZ aí, está aí dentro da sua empresa, você poderia muito bem ficar bem sossegado, tranquilo na tua função, né? Fazendo aquilo que você tem que fazer, mas você resolveu assumir uma responsabilidade, ser líder. Por que você fez isso? Por que você acha que isso é importante? Não era muito mais fácil você ficar sentadinho aí na tua cadeira, fazendo só o que você precisa fazer, ir embora para casa e acabou e tal? E aí? Para gerir melhor, conseguir gerir melhor e deixar a coisa um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, ter um controle maior na mão, né? Porque acredito eu, a gente tendo uma postura mais linear, acho que a gente consegue sempre manter a confiança das pessoas e não sei se é mais ou menos isso que você está. Sim. Não, não tem certo nem errado. Eu quero entender o que se passa na cabeça de vocês, né? Como que vocês enxergam esse assunto? Acho que não tem certo nem errado aqui, sabe? Uns vão olhar para uma ótica, outros vão olhar por outra ótica, e o bacana da mentoria é isso, a gente poder trocar experiência, né? Entender o que um pensa, o que o outro pensa e tal. Acho que isso é o mais valioso que tem no nosso grupo aqui. Quem aí pode compartilhar com a gente? Gustavo, eu acredito assim, as pessoas precisam ser lideradas. Você deixa
ah, na mão de todo mundo, vai tudo, cada um vai querer fazer de um jeito, vai para um lado e acaba bagunçando tudo, né? Então, tem que ter um líder. Tem que ter alguém que dá a direção, não é? Sim. Bom, bacana. Isso aí. Quem mais aí, galera? Quem mais pode ir? Vou falar um pouquinho de mim. Eu comecei na Vetdor em Cabo Frio como secretária, recepcionista mesmo, e 2 anos gostei muito assim da função. Nunca tinha trabalhado com veterinária, né? Sempre área administrativa, mas nunca com veterinária. E eu tinha muita vontade de aprender, então eu fui me informando a partir do momento que todo mundo me buscava para qualquer solução ali de processo, de coisas que acontecia, né? E a patroa, a Monique, me sugeriu de fazer essa batalha, porque ela não tinha uma gerente, né? Ela tinha uma pessoa que ajudava, um complexo lá, tem hotel, banho e tosa, pet shop. Tinha uma pessoa que ajudava ela em tudo, mas ela não tinha uma gerente do setor do hospital. E eu embarquei nessa aventura, eu digo aventura porque realmente eu não tinha nada, perfil nenhum de liderança, foi só a vontade mesmo de aprender. E a minha maior dificuldade, eu trabalho 10 anos lá agora, fazendo 10 anos, e ainda é uma dificuldade essa liderança, porque a gente saber é uma coisa, é, liderar é um exemplo, né? Então, eu acho que a gente sempre está buscando isso e para melhor mesmo orientar o pessoal, para saber setorizar, para saber exemplificar, para saber cobrar também. Então, essa parte de liderança, eu acho que é uma busca constante aí de aprendizado. Legal. Você falou uma coisa muito importante aí na tua fala. Pessoas te procuravam, né? A resolver, não é só como mesmo sem você, mesmo sem você, né? Talvez ter o posto de líder, mas você tinha já as pessoas te enxergavam como líder aí. Isso é um ponto muito interessante, isso é um ponto muito importante. Provavelmente por conta da tua atitude, da tua personalidade, do teu jeito, e tal, as pessoas já viram essa, né, essa líder que você se tornou hoje. Então isso é muito bacana, isso é muito bom. Vai, quem mais aí? Quem mais compartilha com a gente? Por que que é importante desenvolver a liderança dentro das empresas? Vocês falaram bastante, Bom, mas ainda faltou alguns pontos aí, eu acho, hein? Gustavo, vou compartilhar com você como eu me tornei uma líder, né? Eu comecei trabalhando no PET, né? Entrei na área de banho e tosa, e dentro do banho e tosa eu me desenvolvi como a líder, né? Eu ganhei essa responsabilidade exatamente pelo que ela falou sobre as pessoas procurarem para a gente resolver os problemas, né? Então, tudo em questão do banho era eu que resolvia. Então, eu acabei me tornando a líder ali, de direcionar, comandar, ordenar para que tudo saia certinho, né? Não saia fora do eixo. Mas uma coisa importante que eu vi sobre ser líder é que você é exemplo, né? Eu tenho que ser o exemplo, as pessoas elas se espelham na gente. Então, antes mesmo de você delegar algo, você tem que dar exemplo. Então, isso é bem difícil, porque você lida com muitas pessoas. Então, às vezes, elas têm de personalidades diferentes. E então você tem que saber lidar com cada personalidade, desde como você vai passar, como você vai falar, porque às vezes você pode ser mal interpretada, né? Então, a liderança ela tem que buscar, tem que ser melhor, que é o que a gente está buscando, inclusive, que eu estou buscando aqui, porque a gente tem que crescer, tem que evoluir para liderar melhor, para fazer o negócio andar, né? Para a gente quiser crescer, quiser aumentar, ter novas ideias, tudo tudo tem que ter um líder, né? Não só tem que ter uma cabeça pensando ali, né? Então, ser líder é difícil, mas assim, é uma coisa muito boa ao mesmo tempo, que é o que é o que você faz, né? Você
a gente vê, você busca conhecimento, você vai nas palestras, você vai no, né? Então, sempre você aprende algo, você se torna cada vez melhor naquilo que você faz. E isso torna o seu trabalho muito mais fácil de você executar, Sim. né? Então, para mim, seria mais ou menos essa visão. Não, você está muito certa. E você falou algo que eu queria ouvir, né? A gente não consegue crescer se a gente não desenvolver liderança. Tá? Era isso, justamente isso que eu queria ouvir. Por quê, gente? Porque em todas as conversas que eu tenho com pessoas, né, pode ser pessoas de qualquer mercado, de qualquer profissão, tal, a gente sempre esbarra no assunto pessoas. A gente sempre esbarra no assunto equipe. O quanto é difícil, o quanto, né? O grande gap das empresas é a formação de líderes, é a gestão de pessoas. E esse é o principal ponto limitador para que a gente cresça os nossos negócios. E aí, por que eu tenho que formar líderes? Porque olha o exemplo que eu tive hoje, tá? A gente vai participar de uma festa junina sábado, domingo, que é como patrocinador e tal, e a gente precisa organizar lá o nosso espaço e tal. E eu tive uma reunião com o pessoal do laboratório já uns 10, 15 dias atrás, para a gente organizar as ideias e tal. E aí hoje a gente teve mandaram uma mensagem de algumas coisas que a gente não ia poder fazer e que a gente já estava organizando. A gente ia entregar algumas paçocas com um negocinho assim, aí com um adesivinho nosso tal, e não pode, né? Não pode comer, não pode dar print de comida, essas coisas assim. E aí a gente estava pensando, e aí a Marina falou assim, eu acho que é melhor a gente cancelar então, porque mudou muita coisa, você não está aqui e tal, e eu vou ter que parar para fazer as coisas para resolver isso aqui. Aí eu falei assim, olha, tem fulano, Beltrano, Ciclano, outro Ciclano e outro Beltrano aí no laboratório, tem tudo isso de gente aí. Pega essas pessoas, não é possível que não tenha alguém aí que você não consiga pedir para ele fazer essas coisas que precisam ser feitas, né? Então é justamente isso. Se eu centralizo tudo dentro de mim, né, eu, gestor, Gustavo, você tal, você vai ficar limitado. Por quê? Porque você vai focar em uma coisa e aí você vai fazer aquilo. Talvez existam outras oportunidades, mas você não consegue. Por quê? Porque você não tem tempo, você é uma pessoa só. Então você precisa de outras pessoas para conseguir fazer e abranger mais coisas. E não só isso, né? Eu tenho a minha inteligência limitada, gente. Eu preciso de outras pessoas que talvez tenham ideias diferentes das minhas, que sejam melhores do que eu em alguma área e tal. Então, por isso que é importante eu desenvolver não só a minha liderança, como desenvolver a liderança também da minha empresa, da minha equipe. Hoje, gente, milhares, bilhares de dólares são gastos por ano, todo ano. Pessoas fazendo cursos de liderança, pessoas fazendo MBA, pessoas fazendo pós-graduações e por aí vai. E ainda assim, mesmo assim, nós temos uma carência enorme, enorme de líderes no mercado. Mais uma vez eu falo para vocês, não é só sobre estudar, fazer um workshop, é dia a dia, é atitude, é autoliderança. E aí sim eu consigo ser um líder. Quantas pessoas passam por cursos de liderança e saem como entraram, entendeu? Então, talvez as empresas, elas, pela necessidade de ter líderes, o que ela faz? Ela vai procurando as pessoas, ela vai evoluindo essas pessoas, ela vai dando cargos, responsabilidades, lideranças, mas muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas. O que eu mais vejo em todas as empresas que eu entro para fazer treinamento, para fazer consultoria, são líderes que estão ali sem nenhum preparo. E que muitas vezes eles nem queriam e eles nem gostariam de estar naquela posição. Sabe por quê? Porque liderar é muito bacana a pessoa ter o status de líder. Ah, que legal, todo mundo vem aqui. Isso no aumento eu resolvo o problema, isso, tal, ganho um pouquinho mais, tal. Só que se você for ver por outro lado, é muito mais bucha, é muito mais pancada do que do que bonito, do que legal. Vocês não concordam? É muito mais, é porque a responsabilidade é para você, você tem que ficar até mais tarde, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, você tem muito o que querer. Às vezes as pessoas elas querem entrar, elas querem assumir um cargo de liderança, só que quando elas defrontam ali, né? Elas enfrentam ali esses problemas, e aí? Aí é onde elas vão desanimar.
aí é onde elas vão falar, puxa, será que vale a pena? Será que é isso? E aí é onde as pessoas me convidam para entrar dentro da empresa e falar assim, minha equipe está desmotivada, preciso fazer um treinamento com a minha equipe para motivar. E aí eu vejo que o problema, às vezes, é por conta da liderança, não é por conta da equipe. Na minha empresa já aconteceu isso, gente. Na minha empresa já aconteceu isso. Sabe? Eu deixar, às vezes, de acompanhar pessoas, eu deixar, às vezes, porque dá trabalho, eu deixar de dar feedbacks constantes, eu deixar de delegar responsabilidades, e aí você vai vendo as coisas vão desandando, as pessoas vão se desmotivando, vão surgindo, né, picuinhas e tal. Então, é extremamente importante ter outras pessoas que não sejam somente eu, Gustavo, somente Andressa, Thiago, né, vocês aí, para poder ajudar em toda essa jornada dentro da empresa. Tá joia? Então, eu acho que a grande sacada da nossa aula toda aqui é isso mesmo, sabe? É a gente começar a olhar para essa questão assim, eu preciso me autoliderar para eu poder liderar os outros, para que o meu negócio, a empresa onde eu trabalho, possa acrescentar as duas aí. Depois eu vou ter que juntar as duas aqui. Bom, então depois dessa reflexão toda aí, só para ficar bem claro para vocês, liderança é uma habilidade. Habilidade é aquilo que você pode treinar e você pode aprender e você pode desenvolver. Falar em público é uma habilidade. Jogar futebol é uma habilidade, né? Bater um pênalti, por exemplo, é uma habilidade. Tocar um instrumento, fazer uma nota X, uma música é uma habilidade. Tudo que é uma habilidade é algo que é possível eu aprender e eu evoluir. Porque liderança, gente, não é uma coisa única que eu defino em uma palavra. Liderança são várias competências. Talvez você, que está aqui na aula de hoje, você tem a habilidade melhor de comunicação, mas talvez você ainda não desenvolveu muito bem a tua inteligência emocional. Talvez você tenha alguma outra área que você precisa desenvolver e outras que você está mais evoluído. Por quê? Porque liderança, ela abrange uma série de fatores, uma série de pontos aí, tá? Liderança é influência. Liderar é você exercer a influência sobre as outras pessoas. E influência é muito diferente de poder. É muito diferente de imposição. Faz porque eu estou mandando, porque eu sou líder, tal, né? Influência é você, através do seu exemplo, fazer com que a outra pessoa faça aquilo que precisa ser feito. Isso é influenciar. E a liderança, ela está associada ao caráter. Por que ao caráter, gente? Porque se é uma habilidade, se eu posso treinar e eu posso ficar bom em influenciar outras pessoas, em manipular outras pessoas para fazer aquilo que eu quero, imagina se eu não tenho um caráter muito bem alinhado. Né? Se eu não considero as pessoas que estão ali trabalhando comigo, eu estou trabalhando com elas, influenciando elas, simplesmente para elas fazerem lucro para minha empresa, para elas fazerem aquilo que eu quero, sem considerar N fatores e outros aí. Então, liderar está relacionado a caráter. Eu preciso ter um caráter muito bem alinhado. Por quê? Porque as pessoas elas vão perceber, é o que eu estou falando para vocês aqui, sobre congruência. Né? Como que eu, Gustavo, vou vir aqui dar uma aula de liderança se eu não tenho equipe, se eu não lidero? Como que eu vou falar sobre empreendedorismo, sendo que eu nunca tive uma empresa? Como que eu vou falar sobre finanças para vocês aí, como ficar bilionário, se eu não sou bilionário? Vocês percebem? Então, tudo isso está relacionado a caráter. Liderar é a habilidade que nós temos de influenciar outras pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito através de um objetivo em comum, tudo isso através e alinhado com o caráter. Faz sentido até aqui? Sim. Para isso, galera, tá? É impossível liderar alguém, liderar outra pessoa, se você não se lidera, se você não lidera você mesmo. É o primeiro princípio. Não adianta você querer falar para alguém, faça tal coisa, se você não faz.
E a gente vê muito isso hoje dentro das empresas, né? Ah, faz isso, fulano, faz assim e tal. Sendo que talvez essa pessoa, ela ou ela não sabe, ou ela não conhece, ou ela não tem a postura que deveria ter para liderar, né? É muito fácil, por exemplo, eu hoje, por que eu estimulo as pessoas, a minha equipe, a ler e tal? Porque eu leio. Agora, imagina se eu estivesse lá falando, fulano, vocês têm que ler, é muito bom ler, porque, né, para desenvolver a vida, a cabeça, a mentalidade e tal, e eu nunca li um livro na minha vida. Eu começo a ler e paro. Ou, por exemplo, eu falo, esporte é muito bom, porque dá, né, melhora a nossa performance, faz você produzir mais, faz você dormir melhor, faz você ter uma qualidade de vida melhor, e eu não faço isso. Faz sentido? Então, é impossível você conseguir liderar. Por quê? Porque liderar é influência. E influência é através do exemplo. Se eu não me lidero, como é que eu vou influenciar e ser um exemplo para outras pessoas? E quando eu falo de autoliderança é justamente o quê? Assumir o domínio e a responsabilidade sobre a sua trajetória. Não é a empresa que é responsável. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o governo, não é a crise, não é o caramba 4. É você. Você tem a responsabilidade da sua trajetória. Foi-se a época onde a empresa era responsável por desenvolver o funcionário. Hoje, o funcionário ele é dono da própria carreira dele. Se você não buscar, se você não entender, e aqui a gente fala sobre o quê? Sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você assumir o domínio e a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. O que vai acontecer com você, se você vai ser bem-sucedido ou não na tua vida, na tua empresa, no teu negócio, na tua família, é o quê? Sua responsabilidade. É sobre você, é sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você deveria fazer e não faz, e não sobre o que alguém deixou de fazer ou deveria ter feito para você. Tá? E para desenvolver essa autoliderança, eu preciso desenvolver essas 5 coisas. Autoconfiança, eu preciso confiar em mim. Opa, mas como eu vou desenvolver isso? A gente vai ver ao longo de toda essa aula. Eu preciso ter foco, porque não adianta eu querer fazer 1 milhão de coisas, né? Um grande mentor, Joel J, ele fala assim, faça 2 coisas 2.000 vezes, e não 2.000 coisas 2 vezes. Então, qual é o foco de hoje? Qual é o foco de agora? Aonde você quer ter resultados? Foca ali. Trabalha isso bem trabalhado. Tá? Resiliência. Hoje nós estamos, né, na era aí do mimimi, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas elas não conseguem passar por dificuldades, ter resiliência, aprender com aquilo, não desistir. E aí é onde entra o que eu falei num vídeo, eu gravei num Reels esses dias, né? Por que algumas pessoas alcançam sucesso ou algum resultado na vida e outras não alcançam? Porque desistem. Simplesmente assim. Algumas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Ou porque está difícil, ou porque não deu certo, ou porque errou, ou porque caiu, ou porque... Eu não sei qual é o motivo, mas elas desistem. E o que faz eu não desistir de algo é ter resiliência. É passar por aquela situação, aprender com ela e sair dela mais forte. Isso é ter resiliência. Para ser um bom líder, para me autoliderar, eu preciso ter autonomia. Um líder, ele precisa ter autonomia dentro da empresa. E aí é onde eu entro e eu vejo muito dentro das empresas, você é o líder, mas aquela pessoa que está lá, o gestor, o dono, o veterinário, o dono, ele não larga o osso. Não, você é o líder, você é o gestor aí, você é tal, mas ele está ali. Ele nunca dá autonomia, né? E quando eu assumo o domínio, a responsabilidade sobre a minha trajetória, eu tenho autonomia. Eu tenho autonomia para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque eu não dependo da aprovação, simplesmente, ou de outra pessoa. Eu desenvolvi essa autonomia. Eu tenho a disciplina para ir e fazer. Eu tenho a iniciativa de ir e fazer. E com isso também eu ganho controle. Controle sobre
as coisas que eu faço. Então, assumir o domínio e a responsabilidade pela sua trajetória é uma obrigação. Foi-se a época onde as empresas precisavam investir. Se a empresa não investisse, o funcionário não ia. Hoje não é bem assim. Por quê? Porque nós vivemos num mundo extremamente competitivo, conectado com as pessoas. Antigamente, por exemplo, a pessoa entrava dentro de uma empresa, ela ia fazer aquela função e ela ia ter aquele cargo, ia fazer aquela função, ia ser aquilo. Hoje não. Hoje, quantas pessoas elas estão aí na função, no cargo, na profissão que elas têm, mas elas desenvolvem outras habilidades, e essas outras habilidades vão ajudar e vão somar tanto quanto na profissão delas. Ela vai buscar um curso de oratória, ela vai buscar um curso de vendas, ela vai buscar um curso sobre marketing, sobre redes sociais, sobre posicionamento, ela vai buscar outras habilidades. Por quê? Porque isso influencia diretamente na vida dela. Antigamente não tinha essa necessidade. Você entrava dentro da empresa, acabou. Você ficava lá. Hoje não. Hoje o mundo está competitivo. Hoje eu preciso desenvolver outras habilidades. Não adianta só eu fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz não cola mais. O feijão com arroz não dá mais. Tá joia? E o mundo, as pessoas, as empresas, elas dão o melhor prêmio, os seus melhores prêmios, tanto em dinheiro quanto em honrarias, em reconhecimento, em valorização, em troca de uma única coisa. E quem já me acompanha me vê falar isso muito, 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 muito. Qual é a única coisa que as pessoas mais querem, que as empresas mais necessitam? Iniciativa. É isso que as empresas, que as pessoas e que o mundo quer. Pessoas que tenham iniciativa. As empresas, elas vão disputar aquele profissional que ele está ali e você não precisa falar, fulano, faz isso, ciclano, ele tem iniciativa por conta própria. As pessoas valorizam a iniciativa. E é sobre isso, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu finjo que me pagam, eu finjo que trabalho, eles fingem que me pagam. Olha a mentalidade. Já ouvi isso várias vezes, já vi, gente, no stories do Instagram, aqui, algumas pessoas falando isso. Eu finjo que trabalho e eles fingem que me pagam. Ou a pessoa fala assim, eu não faço nada aqui mesmo, porque a empresa é ruim, não me paga bem e tal. Você não vai fazer assim, você não vai fazer assim quando você estiver ganhando bem. Aliás, primeiro, a gente precisa inverter, né? Lembra que eu já falei, em breve, aquele que trabalha muito e ganha pouco, né? Um dia ele trabalhar pouco e ganhará muito mais. Porque é isso. Não inverte a ordem. Então, a iniciativa, ela antecede todas as outras coisas. Se eu quero ter uma posição melhor, eu preciso primeiro ter iniciativa. É sobre a história do ser, ter e fazer. Né? Ser, fazer e ter, perdão. E quando eu falo de iniciativa e liderança, essas duas coisas elas caminham juntas. É impossível um líder que ele não tenha iniciativa, né? Porque acho que essa é a principal característica do líder. O líder é a pessoa que está aí sempre, né, à frente. E é engraçado porque algumas pessoas que têm essa habilidade de liderar, o que ele faz? Cara, ele primeiro começa liderando ele mesmo. Ele vai buscar um curso, ele vai buscar um autodesenvolvimento, ele vai buscar uma faculdade, ele vai buscar... ele é organizado com as coisas dele. Primeiro, ele se lidera. Isso é natural. Acontece que, às vezes, a gente não consegue organizar algumas coisas. Então, por isso que aqui acho que é extremamente importante a gente fazer essa reflexão. Talvez, para mim, uma coisa é fácil. Para você é difícil. Para você, talvez, numa área da tua vida, você tenha iniciativa, você tenha mais organizado, em outra área não. Então, a ideia dessa aula aqui, a ideia dessa mentoria aqui, é a gente justamente reconhecer todas essas situações aqui. Iniciativa e liderança caminham juntas. Tá? E quando eu falo de iniciativa, nós podemos classificar as pessoas em 4 categorias. Tá? 4 categorias. E vocês vão entender aqui, e o objetivo agora eu quero que vocês, como líderes que estão aqui na mentoria, tá? Vocês comecem a mapear quem são essas pessoas dentro da tua empresa, dentro da tua equipe. E também eu quero que você enxergue aonde você está dentro desse grupo aí.
Quais são as 4 categorias? A primeira categoria são aquelas pessoas que elas vão agir, elas vão ter iniciativa sem que, cara, ninguém fale nada. Ela enxerga, ela tem visão, ela olha, ela fala, poxa, isso precisa ser feito. Ela tá lá na recepção, o cachorrinho fez xixi, ela vai lá e limpa, não precisa pedir para alguém da limpeza. Faltou alguma coisa, ela vai lá e providencia. Essa pessoa, ela age, ela tem iniciativa por conta própria. Ela enxerga que ela tem alguma dificuldade, ela busca ajuda. Ela enxerga que ela precisa se desenvolver em alguma área, ela vai lá e faz. Quantos estão aqui que não foi a empresa que pagou, essa pessoa pagou por conta própria? Alguns estão aqui por investimento da empresa, ótimo também. Mas outros vieram aqui por conta própria. Essas pessoas identificam, opa, onde eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? Qual a competência que eu não tenho? E aí isso é fruto de uma jornada de autoconhecimento e por aí vai. Mas o primeiro grupo é esse, são pessoas que, independente das situações, elas vão ter uma iniciativa. E o segundo grupo são aquelas pessoas que elas vão ter iniciativa, que elas vão agir, que elas vão sair do lugar quando elas recebem um feedback. Por isso é importante, e amanhã eu vou trabalhar feedback no treinamento que eu vou dar, por isso que é importante o líder dominar a arte do feedback. Porque às vezes você tem aí dentro da tua equipe um liderado que ele é uma boa pessoa, que ele até tem iniciativa, mas às vezes ele ainda não tem consciência do problema que precisa ser trabalhado. E se você, como líder, tiver a postura de mostrar para ele qual é o caminho, ele vai falar assim, poxa, não é verdade que a Ariana me falou tal coisa e eu não sabia? Caraca, não é verdade que a Eliane me falou tal coisa e eu nem percebia? E aí ele, opa, ele vai ter uma luz ali, ele vai lá e faz. Ô fulano, você já pensou talvez de fazer um curso de tal área? Você já pensou talvez de desenvolver essa habilidade? Fulano, tal, assim, assado. Então essa pessoa, ela tem uma iniciativa depois que alguém vai lá e mostra para ela. Nós temos também o terceiro grupo, que é aquele famoso corda no pescoço, sabe? Quando faltou o ar aqui, a água está batendo aqui assim, ele resolve tomar uma atitude. Aí ele resolve buscar ajuda. É aquela pessoa que teve um relacionamento inteiro para mudar, para melhorar, e aí quando ela separa, no dia seguinte, no mês seguinte, tá bonitão lá querendo ir para balada, arruma o cabelo, melhora a roupa. É aquele funcionário que teve a vida inteira dentro da empresa, o tempo que ele passou ali, para melhorar, para se capacitar, para evoluir. E aí, quando ele perde emprego, ou quando ele está quase para ser mandado embora, o que ele fala? Agora eu vou fazer um curso. Não, agora eu vou tentar. Agora eu vou estar... Então, são pessoas que elas esperam até o último minuto. Elas vão ali e vão falar assim... Elas vão procrastinando, e aí, uma hora, elas conseguem. Uma hora elas veem assim, puxa, agora é a minha hora, agora eu vou. Lembrando, gente, que eu estou dando exemplos, vários exemplos aqui, eu não estou querendo expor nem apontar o dedo para nada, não é essa situação aqui, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é que, às vezes, na minha vida profissional, eu tenho iniciativa em alguma área, mas, às vezes, na minha vida pessoal, eu não tenho iniciativa aqui em tal coisa. Então, aqui a grande sacada é você fazer uma autoavaliação e entender. Talvez tenha alguma área da tua vida que você é número 1 ali. Talvez tenha alguma área da tua vida que você é número 3. Eu não sei. Eu não conheço a história da maioria de vocês aqui. Então, eu estou aqui fazendo reflexões. Cada um vai fazer sua própria autorreflexão. E nós temos o quarto grupo. Quem é o quarto grupo? O quarto grupo são aquelas pessoas que elas não vão agir por nada nessa vida. Você vai falar para ele assim, fulano, faz tal coisa. Ah, mas não dá. Não, vou fazer o seguinte, eu vou pagar esse curso para você. Ah, mas é à noite, né? Eu vou trabalhar o dia todo, aí eu vou ter que sair, tem que pegar o ônibus. Não, beleza, eu te levo lá de carro. Vou pagar o curso para você, ainda vou te levar. Ah, mas sabe o que é? Eu não tenho dinheiro para... Eu vou trabalhar o dia todo, vou ficar sem comer. Não, faz assim, eu também te dou um dinheiro para você lanchar. Não vai, não vai, não vai. E aí vem aquele blá, blá, blá de liderança que o líder tem que... Nananana. Cara, tem pessoas que não querem e não vão. Se você tentou uma vez, se você tentou 2, se você tentou 3, não vai,
Você não é o salvador da pátria, você não é Jesus para fazer milagre na vida dos outros, gente. Entendeu? Porque é muito fácil a pessoa, porque o líder tem que fazer isso, porque o líder tem que tentar, o líder tem que mudar. Não tem que mudar ninguém, você não vai mudar quem não quer. Você não vai mudar quem não tem atitude. Se você deu chance, se você tentou ajudar, se você investiu, se você fez, e essa pessoa não vai, ela não vai. Talvez ela não está no momento dela. Talvez não é isso que ela quer para ela. E tá tudo bem também. Não estou dizendo que ela é ruim. Eu estou dizendo que talvez ela não está no momento dela. Talvez não é isso que ela quer. Talvez N fatores. Uma hora pode ser que a ficha cai. Uma hora pode ser que isso faça sentido, mas nesse momento não faz. E aí a minha pergunta para vocês é: qual dos 4 grupos você se encontra? Qual desses aí você é? Porque é fácil eu olhar para as pessoas da minha equipe, olhar para as pessoas da minha família, e eu falar assim, fulano ali, ó, já tentei, já falei, já dei, já não sei o quê, bereré, 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 não vai. E você? Você já fez essa autorreflexão? Porque hoje nós estamos falando sobre o quê? Autoliderança. Essa mentoria é sobre autoliderança. Eu primeiro preciso me liderar para depois liderar os outros. E aí, dentro desse grupo, em qual lugar você está? Vamos encerrar aqui. E algumas perguntas eu quero fazer para vocês aqui hoje. Vocês têm muito claro, quando eu falo de autoliderança, eu estou falando sobre isso. Quando eu falo de muito claro, quando eu falo de liderança, vocês têm muito claro qual é o objetivo de vida de vocês? Eu faço fotos sem graças na sua viagem. Você tem muito claro para onde você está indo hoje? O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Para onde você está caminhando? Com as coisas que você tem feito hoje. Você tem clareza sobre isso? Ou você está tipo, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho? Ou você tem muito claro qual é o teu objetivo? Vocês vão entender o porquê dessa pergunta, tá? Você tem uma visão clara do que você busca na tua vida? A visão é o seguinte, gente, é você parar e imaginar. Imagina, fecha os olhos agora. Faz esse exercício comigo aí, ó. Esquece aí, ninguém vai rir de você não. Fecha os seus olhos agora e imagina como é a vida que você gostaria de ter daqui a 10 anos. Qual é o lugar que você estaria nesse momento? Como que é? Coloca cores, coloca uma imagem aí, enxerga esse momento. Aonde você está nesse momento? Daqui a 10 anos, hein? Quem está com você? Quais são as pessoas que estão aí do seu lado? O que elas estão falando? Como elas estão? Elas estão rindo? Elas estão alegres? Qual é o cheiro? Coloca cheiro nessa imagem. Imagina, tenha uma visão muito clara desse momento. Você tem essa visão? Você já conseguiu se enxergar? Esse é um exercício muito poderoso. Muito poderoso. Agora, eu quero que você faça uma memória fotográfica desse momento. Faça uma memória fotográfica desse momento. Parece um exercício idiota, mas eu vou explicar a razão na neurociência para isso acontecer. Tudo que existe no mundo hoje, esse copo aqui, esse computador que eu estou usando para dar aula para vocês, a cadeira que você está sentado, a caneta que você está escrevendo, o celular que você está vendo a aula, tudo no mundo foi criado em 2 momentos. A criação, ela existe em 2 momentos. Qual é o primeiro momento? É quando eu penso, é quando eu mentalizo. Ninguém sai do nada e começa a produzir, fabricar, a criar alguma coisa. Não existe isso. Primeiro a gente o quê? Pensa, mentaliza, enxerga, tem uma visão daquilo que a gente quer. Quando eu vou construir uma casa, eu saio
construir, acordei, eu vou construir minha casa, sonhei que eu vou construir minha casa. Você acorda no outro dia, vai no material de construção, compra material e começa a construir? Lógico que não. Você pensa, você fala, poxa, eu queria uma casa. Não, onde que eu queria a casa? Eu queria morar em tal lugar, né? Eu queria uma casa assim, assim, assado, com tantos quartos. Eu queria uma casa que tivesse uma piscina. Eu queria uma casa que fosse assim. Eu queria assim, eu queria assado. Eu queria... Você primeiro mentaliza. Primeiro você tem a visão daquilo que você quer chegar, daquilo que você quer alcançar. E aí, então, o seu cérebro, ele entende isso. E aí, quando ele entende isso como um comando, ele vai começar a trabalhar a seu favor para alcançar isso. Por isso que fazer uma memória de futuro é muito poderoso. É muito poderoso. Você se enxergar fazendo, estando naquele lugar, sendo aquela pessoa que você gostaria de ser. Isso é ter a visão. Você precisa ter muito claro, muito bem definido. Cara, como que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Aonde eu quero estar? Como eu quero estar? Com quem eu quero estar? Faz sentido para vocês? Alguém aqui já tinha pensado nisso? E para isso, para você estar lá onde você visualizou agora, quais os critérios vão pautar a sua vida? Como assim, Gustavo? Quais os valores que pautam a sua vida? Se você ainda não tem definido quais são os seus valores, nós vamos fazer esse exercício agora, tá joia? Eu quero que vocês escolham dessa tela aqui 10 palavras que vocês mais acreditam, que são valores para você, que vão fazer você, que você não abre mão disso. Pega papel e caneta aí e escreve. Escolhe 10. O que é um valor, gente? Valor é aquilo que você não abre mão, tá joia? Por exemplo, se você colocar família como valor, você nunca vai abrir mão da tua família por qualquer outra coisa. Como assim, Gustavo? Me ofereceram uma oferta, uma vaga de trabalho ou, sei lá, $50.000 eu vou ganhar, mas eu não posso levar minha família. Se família é um valor para você, você jamais vai aceitar uma oferta como essa, porque você não pode levar a tua família. Faz sentido para vocês? Então, valor é aquilo que você não abre mão. Se em algum momento você falar, acho que eu faria assim, então isso não é um valor para você. Ok? Eu vou dar um tempinho aí para vocês escolherem. 10, tá? Eu quero que nesse primeiro momento nós vamos escolher 10. Coloca o celular em zero. Todo mundo conseguiu marcar os 10 aí? Sim? Quem está comigo aí, fala oi. Oi. Beleza. Oi. Beleza. Então, agora que vocês marcaram 10 valores, vocês vão analisar com muita calma esses 10 e vocês vão transformar eles em 5. Talvez tenha alguma coisa aí que elas são parecidas, talvez uma coisa ou outra que você... Eu quero 5. Eu quero 5 palavras. Somente 5. Corta aí 5 dessas 10.
Fizeram aí? Sim. Posso mudar? Fizeram? Quem aqui teve dificuldade e não conseguiu fazer nesse tempo que eu liberei aí? Todo mundo fez? Alguém sentiu dificuldade? Ficou em dúvida? Poxa, não sei, não deu tempo. Sim? Você ficou, Andressa? O que você sentiu de dificuldade aí? Bom, é que tem muitas dessas palavras que eu não para selecionar bem elas, eu pensei um pouquinho ali o que eu não abriria, né? O que eu abriria a mão. Então, é meio difícil aqui. E a ideia, gente, realmente não é vocês definirem isso agora em tão poucos minutos, tá? Eu fiz de propósito. A ideia, isso é muito sério, né? São valores, são coisas que vão pautar a nossa vida, as nossas decisões e tal. Então, para isso, é importante que vocês tirem um tempo calmo, um tempo só para você, e você vai pensar, refletir, por que isso? Por que aquilo? Por que isso e não isso? Mas foi já um estímulo, vocês já começaram, né? Alguns conseguiram já finalizar, ok, mas isso, ele nunca é engessado, tá joia? Vocês vão hoje, né? Alguns definiram aí quais são os valores de vida. Daqui a um tempo vocês vão revisar isso, vocês vão buscar. Eu tenho aqui um arquivo no meu computador onde praticamente essa aula de vocês aqui, o final, a conclusão dela nos exercícios, eu faço, e volta e meia eu olho, eu vou lá e leio de novo. Eu falo, poxa, será que isso ainda faz sentido? Algumas coisas eu mudo, algumas coisas eu mantenho e tal, mas é um pontapé inicial, como eu falei para vocês, tá joia? E é normal sentir dificuldade. Por quê? Porque são muitas coisas na nossa vida, né? São muitas, a gente às vezes tem muitas responsabilidades, às vezes a gente não tem clareza sobre aquilo que a gente quer. E isso também faz muita diferença, isso dificulta muito na hora da gente pensar, escolher os nossos valores, tá? Mas eles são muito importantes, tá ok? E aí, com base nisso tudo, né, nos valores que definem tudo aquilo que a gente faz, com base naquilo, na visão que eu tenho para a minha vida, com base naquilo que eu quero, naquilo que eu sei que eu estou fazendo, essa frase aqui, ela é um grande motivador. Por quê? Porque talvez, quando eu falei assim, qual é a visão que você tem sua daqui a 10 anos? Aonde você quer estar? Com quem você quer estar? Qual é o lugar? Talvez, eu não sei, não tenho o poder de entrar aí na tua cabeça, mas talvez a sua visão, ela foi uma visão pequena, talvez ela foi uma visão limitada, não porque por culpa sua, é porque a nossa mentalidade, ela muitas vezes é limitada. E aí é onde eu quero trazer aqui para vocês um conceito da Carol, né, Carol Dweck, do livro aqui de trás, ó, não sei se dá para ver aqui, cadê? Aqui, ó, Mindset. Né? O que ela diz? A opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira como você leva a sua vida. Então, a opinião que você tem sobre as suas capacidades, sobre aquilo que você pode fazer, sobre aquilo que você pode alcançar, sobre o lugar que você pode estar daqui 10, 15, 20 anos, seja lá o que for, vai afetar a maneira como você leva a sua vida hoje. E como você leva a sua vida hoje determina os resultados que você tem no futuro. Então, mudar essa visão, ter esse autoconhecimento, ter essa sabedoria, começar a pensar sobre esses assuntos que a gente está falando hoje, que eu estou aqui pincelando, gente. Eu estou jogando sementinhas aí no coração de vocês, na cabeça de vocês, e essas sementinhas elas vão brotar, germinar ao longo do tempo. Pode ser que amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não sei.
Mas o objetivo é esse, é a gente começar essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão, começar a enxergar que é possível, sim, fazer coisas que talvez eu ache impossível hoje. E para isso, como eu falei para vocês, por que é importante, gente, eu saber o que eu quero e tal? Porque muitas pessoas passam a vida inteira fazendo zigue-zague. Elas não sabem o que elas querem para a vida delas. Consequentemente, não sabendo o que elas querem para a vida delas, elas aceitam, fazem qualquer coisa. Elas fazem qualquer coisa. Elas são aquelas pessoas que falam assim, nossa, que oportunidade bacana, que oportunidade maravilhosa. Será mesmo que é uma oportunidade tão boa assim? Será mesmo? Ou será que você está querendo fugir? Porque você... Sabe aquelas pessoas que fazem 5 faculdades e nunca conseguem definir uma coisa que quer, ou aquela pessoa que ela fica mudando de emprego, de função. Uma hora ela é manicure, outra hora é tosadora, outra hora vende bolo no pote, outra hora vende não sei o quê, outra hora isso, outra hora aquilo, outra hora... Fica dando zigue-zague. Zigue-zague. E presta atenção aqui, porque esse slide aqui, ele é um slide que vale ouro. Ouro, ouro. Aqui tem o segredo para muita coisa. Muita coisa. Basta você compreender isso daqui, entender esse princípio. Esse princípio é um princípio criado por Napoleão Hill. Esse cara entrevistou por 20 anos as mentes mais brilhantes do mundo, inventores. Ele entrevistou grandes empresários, ele entrevistou pessoas cultas, inteligentes, com poder, sem poder. Ele entrevistou muitas pessoas para chegar nessa conclusão. Foram 20 anos entendendo por que as pessoas tinham sucesso na vida, entrevistando pessoas, até que ele chegou em uma conclusão, em uma obra, que são vários e vários pontos, mas esse ponto aqui, na minha visão, é o mais importante, definir o seu propósito. Só que entrou um tal de um papo de coach aí, dizendo que o seu propósito de vida, descubra o seu propósito de vida, todo mundo tem que ter um propósito de vida e tal, e isso virou motivo de chacota, porque as pessoas acabam associando o propósito de vida com a Madre Teresa de Calcutá, com Martin Luther King Jr., com, sei lá, algum ser benevolente e tal. E propósito, gente, não é só isso. Meu propósito não é salvar todos os animais da face da terra, acabar com a fome no mundo. Também é. Tem pessoas que nasceram para isso, que dedicaram a vida dela para isso. Mas talvez o seu propósito é ser um excelente tosador, um excelente líder, um excelente pai, uma excelente mãe. O seu propósito é ser um veterinário, cirurgião reconhecido, clínico reconhecido. Não sei qual é o teu propósito. Por quê? Porque as pessoas esqueceram de colocar aí, depois da palavra propósito, um outro conceito que o criador da teoria, Napoleão Hill, diz. Ele nunca diz propósito separado. Ele sempre traz o conceito de quê? Propósito definido. Quando eu defino. Não é um anjo, ser espiritual, que vai parar na minha frente e vai falar assim: Gustavo, você veio ao mundo para salvar todas as pessoas e mudar. Não é isso, gente. Eu defini para a minha vida que eu quero e que eu sou um empreendedor, empresário, que eu sou um líder, que eu sou mentor, treinador de pessoas. Eu defini isso para a minha vida. Eu defini que eu quero, sim, ser palestrante, que eu quero ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente como palestrante. E aí, a partir do momento que eu defini o meu propósito de vida, tudo que eu faço está alinhado a isso. E aí, quando surgem aquelas oportunidades, assim, nossa, que oportunidade, eu pergunto, opa, essa oportunidade é uma oportunidade que vai me deixar mais perto do meu propósito, de alcançar o meu objetivo? Tive uma conversa hoje com um amigo, veio aqui tomar um café comigo aqui em São Paulo, estava aqui no apartamento e aí acompanhei toda a saída dele do mundo corporativo, trabalhou em grandes empresas multinacionais e tal, e aí agora está no mundo do desenvolvimento humano também, tal, treinamento e tudo mais. E aí ele, chegando aqui, compartilhou comigo que ele recebeu uma proposta de uma ex-chefe dele, de uma multinacional e tal,
para ele voltar a trabalhar em um projeto lá, e ele seria gerente desse projeto e tudo mais, um salário de 15 mil reais, né, com todos os benefícios de uma multinacional. E aí ele falou assim, cara, fiquei balançado, hein? Porque, pô, não tem nem 6 meses que eu saí do CLT, saí do mundo corporativo para abrir minha empresa, e as coisas não estão tão fáceis assim ainda, né? Não estou ganhando tanto dinheiro, tal, pô, salário de 15 mil, cara. E aí é onde as pessoas, elas acabam dando voltas. Sabe por quê? Porque quando eu defino um propósito, esse meu amigo, ele definiu que ele queria ser um empresário, que ele queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, abrir uma empresa, um instituto para prestar esse tipo de serviço. Como ele definiu isso, ele precisa manter essa decisão até que ela comece a dar frutos, porque ela não vai começar a dar fruto no primeiro mês, no segundo, no terceiro, talvez nem no primeiro ano. E aí, se eu tiro o meu foco ali, eu falo, não está dando certo, eu vou aceitar essa proposta de emprego. E aí, o que acontece? Não vai dar certo, porque você não continuou, você desistiu. E aí você vai para lá, fica 6 meses, fica um ano infeliz, porque não é isso que você quer, não é isso que você gosta. Isso aqui não presta, não sei o quê. Aí você faz o quê? Você volta de novo. Ou aparece outra oportunidade. E as pessoas vivem de oportunidades em oportunidades. Cada hora fazendo uma coisa. Só que para eu ficar bom em algo, eu tenho que dedicar tempo naquilo. E é para isso que a gente está nesse slide aqui. Propósito. O que você quer para a tua vida? O que você quer fazer? Quem você quer ser? Como você quer ser lembrado? E aí, a partir do momento que eu defini isso, é definido. Você vai definir o que você quer para sua vida. Tá baseado em quê, gente? Baseado no seu talento, baseado naquilo que você faz de melhor, baseado naquilo que faz o seu coração bater mais forte, uma ideia, o que talvez está para quem é veterinário dentro da veterinária, não sei, mas você vai definir algo alinhado com o teu talento, alinhado com aquilo que você faz de melhor, sabe? Eu tô aqui, sou veterinário, não sou, trabalho nessa área, nesse mercado, ok. Como você pode, através do teu propósito, contribuir para isso? E isso daqui onde você está trabalhando hoje, contribuir e ajudar você a atingir, alcançar o teu propósito de vida. Isso precisa estar muito bem alinhado. E a partir do momento que eu decidi isso, eu vou fazer o quê? Eu vou focar. É a única coisa, não são várias coisas. É uma coisa. Para isso, existe um conceito chamado de esforço inteligente. A partir do momento que eu defini o meu propósito, eu vou investir meu esforço, eu vou investir o meu tempo para fazer aquilo. Eu vou fazer cursos que me levam a alcançar aquilo. Eu vou ler livros que me levam a entender mais sobre aquilo. Eu vou buscar pessoas que sabem ou que já alcançaram aquilo. É sempre na mesma direção. Sempre fazendo e buscando a mesma coisa. Mas apareceu uma oferta de emprego para ganhar tanto. Opa, vai te deixar mais próximo do teu objetivo? Não. Então não é para você. Guardem uma coisa. Toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Faz sentido? Um grande mentor diz isso daí, e isso nunca saiu da minha cabeça. Tá joia? A partir do momento que eu determinei o meu propósito de vida e eu foquei, eu investi esforço inteligente, eu me esforcei, eu trabalhei até tarde, eu trabalhei final de semana, eu investi curso, eu fiquei sem final de semana para estudar, para ir para pós-graduação, para isso. Eu me esforcei de maneira inteligente com aquilo que me traria resultado. E aí existe um outro conceito chamado de prática deliberada. O que a prática deliberada diz, gente? A prática deliberada diz que eu fico bom, que eu me torno um especialista em algo a partir do momento que eu tenho 10 mil horas de prática em determinada função, em determinada tarefa, em determinada coisa. Eu só vou ficar muito bom dando palestra, dando treinamento, dando mentoria, a partir do momento que eu fizer repetidamente 10 mil horas, no mínimo. Por quê? Depois de 10 mil horas, eu já vi tudo que pode dar errado, eu já vi o que pode acontecer, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Por exemplo,
eu uso muita dinâmica nos meus treinamentos com equipe. E o objetivo da dinâmica é fazer a galera errar, é fazer a galera, né, se frustrar, é fazer a galera ver ali onde está acontecendo o erro, tal, é fazer a galera acertar daí através daquilo, tal, é fazer o bicho pegar fogo, é dar risada, é chorar, não sei o quê. E aí acontece que um belo dia eu entro dentro de uma empresa para aplicar uma dinâmica, e antes, né, e quando eu comecei a aplicar a dinâmica, eles não fizeram a dinâmica, porque eles chegaram numa conclusão lá que eles já sabiam mais ou menos qual seria, né, o resultado daquela dinâmica. E aí, tudo que eu tinha planejado não deu certo. Eu tive que fazer o quê? Opa, criar uma outra solução, mas de imediato ali. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, isso é experiência, isso é bagagem. Ah, eu vou operar um cachorro, tal. Cara, vou operar, beleza, vou fazer uma OSH. Se eu fiz 10 mil OSH, eu já vi de tudo, eu já perdi, eu já abri o ponto, sei lá, já aconteceu de tudo comigo. Eu vou tosar o cachorro uma tosa XYZ. Uma tosa de uma raça específica. Quanto mais vezes você fizer aquilo ali, melhor você vai ficar. Você vai ver todos os tipos possíveis diferentes de alterações que podem ter, e a partir do momento que eu crio essa experiência, essa prática deliberada, eu faço isso com foco, evoluindo a cada dia, eu saio do propósito, do campo apenas do propósito, e eu atinjo um outro momento da minha vida, da minha carreira, que é o quê? Poder pessoal. De tanto treinar, de tanto fazer, de tanto investir tempo, de tanto estar ali, agora eu tenho o quê? Poder pessoal. E aí o poder pessoal, lembra que eu falei lá atrás, assumir a autorresponsabilidade sobre a sua trajetória vai te trazer o quê? Autoconfiança, autonomia, foco. É isso. Lá atrás, quando você começou, você tinha medo, você não sabia fazer muito bem, você precisava talvez da ajuda de outras pessoas, da supervisão. Agora não. Agora você tem um poder pessoal. Se talvez, escuta aqui, tá? Isso é muito importante. Se talvez você está se sentindo sem autoconfiança, a tua autoestima está baixa, a tua motivação está baixa, você não tem confiança em alguma coisa que você está fazendo, é porque está faltando o quê? Prática, aprender mais, estudar mais sobre aquilo, fazer mais vezes, até que de tanto fazer, você vai... Ah, normal, beleza. Para mim, por exemplo, essa aula de hoje, cara, eu bati o olho nela, olhei e vim e fiz. Eu não precisei ficar testando, treinando, pensando, nananana. Eu vim e fiz. Por quê? Porque eu já fiz várias vezes isso aqui, eu li esse livro, eu já expliquei esse slide aqui milhares de vezes, de diferentes formas, em conversas aleatórias, em aula, em lives, de diversas formas. Então, eu tenho segurança, confiança para falar cada coisa que eu vou falar aqui. Mas isso é por quê? Porque eu estou fazendo. Hoje eu tenho poder pessoal nisso, mas lá atrás eu não tinha. Isso eu fui conquistando com o tempo. E a partir do momento que eu desenvolvi o meu poder pessoal, eu desenvolvo uma terceira coisa nessa minha jornada, que é o quê? O poder coletivo. E vocês, como líderes agora, vão ter a obrigação de fazer um print nesse slide aqui e compartilhar isso com as pessoas mais jovens da sua equipe. Sabe por quê? É comum as pessoas virem falar, porque fulano não quer isso, já quer ganhar tanto, já quer fazer tanto, não quer fazer plantão e tal. A partir do momento que essa pessoa entender essa jornada aqui, ele vai entender esse propósito. Por quê? Porque esforço inteligente, prática deliberada, eu vou ter que fazer muito plantão, eu vou ter que fazer muita coisa, até eu me tornar um bom profissional, eu ter a minha confiança, autoconfiança, a empresa confiar em mim, para só então, aí eu fazer parte do quê? De um poder coletivo. O que é o poder coletivo? O poder coletivo é o poder da nossa equipe. A soma do poder pessoal de cada um. A soma das habilidades de cada um. A partir do momento que eu desenvolvo o meu poder pessoal, eu estou apto a fazer parte de um poder coletivo maior. A partir do momento que eu vou evoluindo como profissional, como pessoa, eu vou contribuindo para o poder coletivo da minha equipe. Até que pode chegar a tal ponto que, por exemplo,
cara, essa equipe aqui não me comporta mais, eu vou para um outro lugar melhor, que tenha mais desafios e tal. E aí é muito comum, né, as pessoas quererem, eu quero trabalhar em tal empresa, em tal hospital, não sei o quê. A reflexão que eu faço às vezes, será que você está preparado para fazer parte dessa equipe? De diversas formas. De diversas formas. Presta atenção nesse slide. Muitos não viram. E eu me surpreendo às vezes, porque antes eu perguntava, todo mundo já tinha assistido a Copa de 94, né? Hoje tem a molecada aí que não viu a Copa. Eu falo, meu Deus, estou ficando velho. Mas essa seleção, ela só foi campeã por quê? Porque cada um aí era o melhor naquilo, naquela função, naquela posição que desempenhava. Cada um aí. Lá atrás, eles decidiram ser jogadores de futebol. E eles treinaram anos, até poder ter a chance de estar aí numa Copa do Mundo. E aí, o Dunga era o melhor zagueiro. O Romário era o melhor atacante. O Tafarel era o melhor goleiro. Cada um era o melhor naquilo que fazia. E quando juntava a sinergia do melhor, do poder pessoal de cada um, uma seleção campeã. Uma equipe campeã. É assim que você tem que enxergar a tua equipe. É assim que você tem que ser. Você tem que ser o melhor aí naquilo que você faz. Você tem que ser essa pessoa. Para você poder estimular, para você poder ser o exemplo. E a partir do momento que cada um aí dentro da tua equipe for evoluindo, for aprendendo, for treinando, for superando, for entendendo que a jornada é passo a passo, é dia a dia, cada momento que eles vão evoluindo, a equipe vai evoluindo também. A equipe vai evoluindo também. Já aconteceu comigo, gente, uma vez lá atrás, eu falei para a Marina, eu falei assim, cara, tal pessoa, a gente vai perder ela. Por quê? Porque ela está evoluindo muito. Essa pessoa, a nossa empresa não comporta mais ela. Eu não vou ter condições de pagar o salário dessa pessoa. E tanto é que essa pessoa saiu, hoje trabalha numa empresa gigante, com um salário muito bom. Por quê? Porque ela foi evoluindo. E é natural, gente. À medida que você vai evoluindo, você vai fazendo o quê? Você vai alcançando novos espaços, você vai fazendo novas conexões, você vai entrando em ambientes que talvez antes você nem imaginava. Gente, tem tanta coisa que eu não imaginava na minha vida. Nem, zero. Eu andei de avião com 20 e poucos anos. Eu conheci a praia em 2009, que dirá viajar para outros lugares. Então, existem coisas na nossa vida que a gente nem imagina, mas a partir do momento que você vai evoluindo na tua jornada de propósito, esforço inteligente, prática deliberada, poder pessoal, portas vão se abrindo, você vai descobrindo coisas diferentes. Quanto mais você evolui, mais vai surgindo. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Porém, muitos querem fazer parte de uma equipe poderosa como essa. Poucos estão dispostos a pagar o preço. A abrir mão de algumas coisas. Porque esses caras dessa foto aí abriram mão de muitas coisas. Abriram mão de final de semana para estar concentrado em jogo, para poder jogar. Abriram mão da família, às vezes, de estar na família, com a família em alguns lugares. Abriram mão de muitas coisas. Quem é atleta, quem tem um negócio, quem empreende, quem tem uma carreira aí, mesmo que não empreende, mas que tem uma carreira que está decolando, você sabe o tanto de coisas que você abriu mão em prol do que você faz hoje, do que você está querendo alcançar. Só você sabe. Então, independente, né, do grau, se é jogador de futebol, se é o que, se é você, se sou eu, a gente sabe aquilo que a gente abriu mão. Eu cheguei em casa domingo para segunda, 00:30. Dormi em casa, acordei e já saí no outro dia de novo. E eu saí, poxa vida, eu vou sair de novo e tal. Férias das minhas filhas, eu gostaria de ficar lá, para ficar com elas. Mas eu tenho outros compromissos, eu tenho outras coisas também. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. O problema é que a gente quer tudo, né? A gente não quer abrir mão de alguma coisa. A gente quer tudo. Eu quero isso, mas eu também quero aquilo. Eu quero isso, mas eu também quero aquilo. E, infelizmente, não é assim. E o que todas essas pessoas, esses líderes aqui, têm em comum? Elon Musk, Jesus, Steve Jobs, Madre Teresa,
O que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum um porquê muito claro. Elas sabiam o que elas queriam e por que elas faziam o que elas faziam. Isso daqui é o exercício um dos exercícios que tem na apostila de vocês, tá? O exercício do Golden Circle, que eu também coloquei já na primeira aula lá, um link do vídeo do Simon Sinek, falando sobre isso. Por quê? Comece pelo porquê, encontre o seu porquê. Cada uma dessas pessoas aqui, elas tinham muito claro o que elas queriam para a vida delas. Se você pegar a biografia do Elon Musk, você vai ver, cara. Ele tinha muito claro o que ele queria. Ele tem muito claro o que ele quer para a vida dele, para as empresas dele. O porquê eles fazem o que fazem. Não é o que eles fazem, nem como. É por quê. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você acorda todos os dias de manhã e sai da sua cama para trabalhar? Por que você está nesse momento, terça-feira, 8 horas e 56 minutos, poderia já estar com a churrasqueira ligada, cervejinha aí para comemorar o jogo do São Paulo, vitória do São Paulo hoje 3-0 no Corinthians, né? Uhul. Poderia estar compartilhando aí já dos momentos, mas você está aqui. Por quê? Por que você toma suas decisões do dia a dia na tua vida? Esse que é o grande fator. E se você pesquisar na vida dessas pessoas aqui, você pesquisar, eu sempre começo algumas palestras com um vídeo de uma campanha do Steve Jobs, que ele fala o porquê a Apple faz os produtos que ela faz. Em nenhum momento ele fala de um produto porque tem um processador XY, porque é melhor isso, porque tem um design daquilo. Ele fala assim, que só os loucos que desafiam o status quo, que muitas vezes são chamados de loucos, podem transformar o mundo. E aí é justamente isso que eles fizeram. Eles revolucionaram. A Apple revolucionou o mundo da tecnologia. Faz sentido? Por quê? Por causa disso, porque o objetivo deles é desafiar o status quo, não é fazer computador, não é fazer iPod, não é fazer... Faz sentido? O porquê da Madre Teresa de Calcutá cuidar dos enfermos e tal, não é... É porque ela tinha isso muito forte dentro dela, uma missão de vida, um propósito muito forte. Então, isso dava motivação para ela fazer todos os dias o que ela fazia. Isso fazia com que as pessoas acreditassem no projeto dela. E assim, tantos outros que estão aqui. Por isso, essa teoria do Golden Circle, que é extremamente importante. A maioria das empresas, elas começam de fora e muito difícil elas conseguirem chegar dentro. Você sabe o que você faz, você sabe o que a sua empresa faz. Uma clínica veterinária, um hospital veterinário, um laboratório veterinário. Beleza, o que você faz não conecta com ninguém. O que você faz, outras pessoas também fazem. Como você faz, também. A maioria das técnicas, elas são iguais, os equipamentos são iguais. Agora, o porquê você faz o que você faz, é só você que faz. É isso que te diferencia. Eu sempre falo para o pessoal lá do laboratório, cara, o tubinho de sangue que está aqui na nossa frente é só um tubo de sangue, que é para a gente fazer um exame, que é o que a gente faz. Como a gente vai fazer? Usando a técnica. Mas por que a gente está aqui para fazer? Esse tubinho de sangue que está aqui na nossa frente, para a gente, ele é só um tubo. Mas aqui dentro tem um sangue, aqui dentro tem uma amostra de um animal. Esse animal está precisando desse resultado. Esse veterinário que está aqui, ele está precisando desse resultado também para poder tomar uma decisão. Se ele puder tomar uma decisão baseada num bom exame, a decisão que ele vai tomar vai ser a melhor decisão que ele poderia tomar para aquele paciente. E se ele tomar uma boa decisão para esse paciente, existem grandes chances desse paciente voltar para casa mais rápido, dele se curar mais rápido. Por quê? Porque existe alguém esperando ele lá na outra ponta. Existe alguém lá. Então, é por isso que nós estamos aqui. Não é só para fazer o exame. Nós estamos aqui para oferecer uma solução melhor para esse veterinário poder tomar uma decisão que vai impactar diretamente na vida desse animal, mas não só desse animal, daquela família que está lá. É por isso. É simplesmente, é muito além do que fazer um exame. Vocês percebem? Então, é o porquê. Encontre o porquê você faz aquilo que você faz todo dia.
E aí, para isso, por que é tão difícil a gente, né, conseguir avançar na nossa vida? Por que é tão difícil a gente ter as respostas para todas essas perguntas, para todas essas reflexões que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, gente? Por quê? Porque tudo é um passo de cada vez. Às vezes a gente quer alcançar o mundo, a gente quer ter todas as respostas, mas não é assim que funciona. O poder dos mini hábitos. Se eu criar o hábito de refletir sobre essas coisas na minha vida sempre, se eu criar o hábito, às vezes, de ler uma página de um livro por dia, se eu criar o hábito de andar uma quadra, daqui a algumas semanas eu vou estar lendo 2 páginas, 3 páginas, eu vou estar andando 5 quadras, eu vou estar correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros. Por quê? Porque é um passo de cada vez. Cada mini hábito que eu adiciono na minha vida no dia a dia vai fazer uma mudança gigantesca lá na frente. O problema é que nós queremos o quê? Hábitos gigantescos. Eu já quero fazer uma coisa gigante. Não é assim que funciona. É uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez, fazendo pequenas coisas. Pequenas coisas que vão ter resultados gigantes na sua vida. E aí muitas pessoas acreditam e me pedem e me perguntam: poxa, Gustavo, como é que você se sente tão motivado assim? Você tá aí, né, acorda, faz não sei o quê, e aí, galera, topzera e tal, e vai na academia, isso e tal. Por quê? E as pessoas, muitas vezes, elas querem ter a minha motivação para fazer alguma coisa. Ou elas perguntam, quando elas me falam, quando eu estiver mais motivado, eu vou fazer isso e tal. As pessoas esperam a motivação para fazer algo na vida delas. Só que não é assim que funciona. Motivação e força de vontade, elas acabam. É por isso que um funcionário entra dentro da tua empresa, e eu falo isso por experiência própria, ele entra dentro da tua empresa todo motivado, vou fazer acontecer, vou isso, vou aquilo, tal, e aí ele começa, primeiro mês, primeira semana, primeiro mês, fazendo um monte de coisa. Só que, quando passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que começa a acontecer? Aquela motivação inicial, ela começa o quê? Murchar. É por isso que você fala que você vai ler um livro, você começa a ler o livro e acaba na metade. É por isso que você fala que vai ir na academia, você vai 1 dia, 2 dias, depois falta o 3º, vai o 4º, falta o 5º, 6º, aí você não vai mais. Por quê? Porque você depende da motivação, você depende da força de vontade. E se você depender da força de vontade e da motivação, você não vai para lugar nenhum. Você vai começar e vai parar. Vai começar e vai parar. Porque não é força de vontade nem motivação, é disciplina. É disciplina. Existe um livro muito bom, que eu gosto demais, e que eu recomendo que vocês leiam. Força de vontade não funciona. Não funciona. Benjamin Hard. Esse livro é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Fala sobre o ambiente. Como eu trabalho meu ambiente para não depender da força de vontade e da motivação. É tipo assim, ó. Você falou que não vai tomar refrigerante? Não compra refrigerante. Não compra refrigerante na tua casa. O teu ambiente vai te ajudar a não tomar refrigerante. Agora, se eu tenho refrigerante na geladeira, eu não estou falando isso porque ninguém tem, porque eu tomo refrigerante, tá? Inclusive, tomei Coca agora, estou só dando um exemplo. Se você decidir para sua vida que você não vai tomar refrigerante, aí você fica lutando com aquele negócio, hoje eu tomei, caí na tentação, simplesmente não compra. Quero acordar mais cedo, não consigo acordar mais cedo e ir para academia. Coloca a roupa da academia, dorme com ela. Acorda e já vai. Você vai ver como vai mudar, como vai melhorar. É isso. É usar ferramentas, não depender só da força de vontade e da motivação. Quem depende da força da vontade e da motivação, ele para no meio do caminho. Ele nunca termina. Tá? E aí, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, gente, parece que não, mas dentro de toda essa reflexão, disciplina e tal, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a liderança, ela é criada. Você cria a tua liderança baseada no teu exemplo, baseada na tua trajetória. Você precisa querer. A liderança é criada, ela não é um posto, ela não é eu fui promovido para um cargo X, agora eu sou líder. Não. Você vai precisar criar a tua liderança aí. Você vai precisar criar a tua influência sobre essas pessoas. Faz sentido para vocês?
É por isso que muitas vezes alguém que tem um posto muito menor dentro da empresa tem um papel de liderança muito maior do que você. Por quê? Porque ela criou isso através. Ela às vezes nem tem consciência disso, mas ela criou isso de acordo com os comportamentos dela, de acordo com as atitudes dela no dia a dia, da maneira como ela trata as pessoas, como ela resolve os problemas, como ela escuta, como ela dá atenção, como ela dá um conselho, isso, ela foi criando essa confiança. A liderança é uma relação de confiança, e a confiança, ela não é estabelecida do dia para a noite. Ela é o quê? Um processo. Ela é criada. Por isso a liderança, ela precisa ser criada. E a liderança é uma coisa que Peter Drucker, o pai da administração, ele diz, deve ser adquirida. Cara, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que criar dentro das pessoas essa imagem de você líder. Você tem que adquirir o respeito e a confiança das pessoas. Aí faz sentido para vocês tudo que eu estou falando? Autoliderança, autoliderança, autoliderança. Por quê? Porque eu posso colocar uma pessoa lá dentro do laboratório hoje e falar, você vai ser o líder aqui, ó. Você vai, agora você manda, desmanda, as pessoas vão ter que vir até você, pedir isso, isso e aquilo, e você é o líder. Se essa pessoa não criar, não adquirir essa posição de liderança, ela vai ter ali simplesmente um papel, as pessoas vão fazer algo por obrigação, mas não porque elas são influenciadas. Lembra que eu falei que liderança é a habilidade de influenciar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito, visando um objetivo em comum? E isso é influenciar, elas fazerem porque elas querem, de bom coração, e não porque elas são obrigadas a fazer. É diferente. Quando eu quero fazer algo, eu faço muito melhor. Eu faço muito mais, né, bem feito. Agora, quando eu faço por obrigação, vou dar essa aula aqui porque é obrigação mesmo hoje, já dar essa aula, acaba logo essa aula aí e tal, porque alguém mandou dar essa aula aqui, eu estou devendo, tô precisando pagar aí, eu tô precisando receber meu salário, vou dar essa aula. Fiz de qualquer jeito, porque meu chefe mandou. Agora, eu ser influenciado a vir aqui dar uma aula, pô, é diferente. Eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui fazendo, eu sei que precisa ser feito, mas eu estou fazendo porque eu quero, porque eu quero contribuir, porque eu tenho um objetivo em comum com vocês, que é chegar, né, compartilhar o máximo de conhecimento para que a gente tenha o máximo de resultado possível. Olha que diferença. Olha que diferença. E é isso que a gente tem que causar nos nossos liderados hoje. E para isso, gente, você precisa querer muito. Você precisa querer de verdade. Por quê? Porque quando alguém, né, o líder, às vezes, ele vai ser o vilão da história. Porque ele vai precisar falar um não. Ele vai precisar tomar decisões que nem sempre são as decisões, né, mais aceitas por todos, politicamente corretas por todos aí. Ele vai ter que falar sim, não. Ele vai ter que tomar a decisão de quem vai fazer isso, de quem vai fazer aquilo. Que às vezes as pessoas vão se sentir incomodadas. E o líder, ele está sempre apanhando. Ele está sempre sendo julgado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque poderia ter feito diferente, porque ele assume a responsabilidade. Porque as pessoas não querem assumir as responsabilidades, mas elas querem dar pitaco. Por isso que liderança tem que vir de dentro realmente. Liderança tem que ser algo que você fala assim, eu quero muito isso, porque a hora que você começar a apanhar, a hora que você começar a ser julgado, a hora que as pessoas começarem a apontar o dedo, muitas vezes nas suas costas, e você ficar sabendo, tem que ser alguma coisa que você realmente quer. Sabe, você muitas vezes engolir algumas coisas, você muitas vezes olhar para um liderado com compaixão, mesmo você querendo esganar ele, você olhar para aquela pessoa e ter amor por ela, tem que ser algo muito forte. Ter empatia, ter compreensão, tem que ser algo que vem de dentro, porque senão você não vai suportar tudo isso. E para desenvolver a liderança, você precisa acreditar em você e nas pessoas. E eu estava conversando com uma pessoa que eu estava desenvolvendo um trabalho dentro da empresa dela um tempo atrás, e essa pessoa falou assim para mim, não tem jeito mais não. Não tem jeito, que é assim mesmo, a pessoa assim, ficando assim, porque não tem jeito, porque não sei o quê.
Se eu partir do princípio que não tem jeito, que eu não acredito mais, não vai ter jeito mesmo. Nada que eu fizer não adianta. Você precisa acreditar tanto no teu potencial como nas pessoas também. Acreditar na tua equipe, acreditar que talvez, ok, não passou, não acertei agora, não contratei bem agora, mas na próxima eu vou acertar. Não é impossível que o mundo inteiro não tenha uma pessoa que vai encaixar na minha equipe, que vai trabalhar bem, que vai ser isso. Não é possível. Se eu passo a desacreditar, todo mundo é ruim. Se eu passo a perceber todo mundo como ruim, aonde eu foco, expande. Aquilo que você foca, expande. Se você foca que as pessoas são ruins, se você foca que o problema é esse, se você foca que o problema é aquilo, o que vai acontecer? Você só vai olhar o problema, você só vai olhar os defeitos, você só vai olhar o lado ruim das pessoas. Então, o primeiro passo é você acreditar em você e nas pessoas. E o papel do líder é direcionar, não é fazer, é direcionar. É mostrar o caminho. Meu papel como mentorado aqui é mostrar como mentor aqui é mostrar uma direção para vocês. O líder, ele precisa direcionar, ele não precisa fazer tudo, ele tem que dar o caminho, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que ter a visão. Talvez eu não saiba, mas eu tenho a visão. E aí, para isso, eu trago alguém para minha equipe, eu trago alguém que sabe fazer melhor do que eu aquilo. E para isso, o feedback. O feedback é muito importante para direcionar as pessoas. E para isso, eu trago aqui 4 princípios básicos de um feedback. Primeiro princípio, seja específico. Seja específico com aquilo que você quer dizer, com aquele comportamento. Você não vai falar para a pessoa assim, porque você é irresponsável, porque aconteceu tal. Não, é específico. Olha, ontem você saiu daqui e deixou o ar-condicionado ligado. É específico. Ontem você falou tal coisa para o cliente que não foi legal. É específico. Não é sobre a identidade da pessoa, é sobre um comportamento específico. Sem dar voltas, tá? Ofereça uma solução, traga para ela, dá um ponto de vista diferente. Olha, e se a gente fizer assim? E se fosse assado? E se a gente tentar isso? Sempre, 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 se possível, fale pessoalmente. Sempre. Olho no olho, porque você vai ver as reações da pessoa, você vai ver o comportamento dela, você vai sentir ali como que ela está recebendo esse feedback. E outro ponto, seja sensível. Entenda, tem um livro muito bacana, uma técnica muito boa, que é a comunicação não violenta. Leiam, procurem, não precisa ler o livro se você não conseguir ler, mas pelo menos veja os vídeos, tem resumo cast sobre esse assunto, comunicação não violenta. É muito interessante. É eu entender o que aconteceu, eu entender qual a emoção, como eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, eu entender o que eu gostaria, como eu gostaria que fosse, e fazer o pedido, olha, é assim. Para isso, eu preciso ser sensível, de enxergar no outro, de me enxergar também. Mas se vocês, eu vou compartilhar também, no meu canal do YouTube tem alguns vídeos sobre feedback que eu fiz, há uns 5 anos atrás, mas eu vou compartilhar com vocês, são uns vídeos bem legais lá, né, bem específicos assim sobre feedback, eu vou compartilhar depois com vocês lá, tá joia? E se você quer desenvolver a sua habilidade de liderança, você vai precisar desenvolver todas essas palavras aqui. Todas, sem tirar e nem pôr. Não tem jeito. Por isso que eu falei lá no começo da nossa aula, gente, que liderar não era uma coisa apenas. Liderar envolve muitas coisas. Liderar é dia a dia. Liderar é uma evolução que eu vou dentro de N fatores. Não adianta eu querer uma coisa, não é uma coisa. Se você quer desenvolver a liderança, você vai ter que desenvolver todas essas habilidades, todas essas capacidades, um pouco de cada vez, mas todas elas. Não dá para abrir mão de uma. Não dá para, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque liderar é muito mais complexo do que simplesmente ler um livro, do que simplesmente ver uma palestra como essa. Liderar envolve tudo isso, envolve iniciativa, autoridade, honestidade, gentileza, respeito, paciência, perdão, compromisso, ser humilde de falar, não, eu estou errado, ser humilde de se colocar no lugar das outras pessoas,
Tudo isso são capacidades extremamente importantes para liderar. E aí eu quero finalizar aqui com algo que transformou, mudou a minha vida. E talvez isso possa fazer muito sentido para vocês, porque a partir do momento que eu entendi os 4 Ds, a minha vida realmente eu consigo enxergar e ter outros comportamentos hoje. Por quê? O primeiro D é o D do desapego. O que é o D do desapego? Cara, eu preciso desapegar de tudo que me trouxe aqui até agora, porque as competências que me trouxeram até aqui agora, o Gustavo que hoje não vai conseguir vencer os desafios de amanhã. Eu vou ter que aprender coisas novas, eu vou ter que mudar, eu vou ter que me conectar com outras pessoas, eu vou ter que, sabe? E o meu passado, aquilo que ficou lá para trás, não pode também ser um peso, me influenciar, sabe? Me travar e tal. Não, desapega de tudo, desapega de tudo. Olha para frente, vida nova, vida diferente. O que eu preciso aprender de novo? O que eu preciso deixar para trás? O que você hoje precisa deixar para trás? Quais os sentimentos, quais os pensamentos, quais as situações que você precisa arriscar da tua vida, quais as pessoas, talvez, que você precisa tirar da tua vida, os ambientes que você precisa tirar da tua vida. E segundo, tenha determinação. Determinação é continuar, é não desistir, é saber, não, eu vou chegar lá, independente do que acontecer, eu vou fazer, eu vou. E para isso eu preciso ter disciplina. Porque se eu não tiver disciplina, no primeiro dia que doer, no primeiro dia que for difícil, eu vou o quê? Desistir. E eu preciso ter disciplina. Disciplina é o quê? Acordar cedo para ir na academia, mesmo que esteja frio. É eu fazer aquele trabalho ou ir para o curso mesmo no dia que eu não quero. É eu assistir a aula aqui da mentoria, mesmo que hoje eu esteja cansado, eu esteja isso, eu não quero. Tá? Isso é disciplina. É você chegar cedo lá na empresa porque precisa, é estar lá no dia que precisa. Isso é disciplina. E por último, dedicação. Seja dedicado naquilo que você faz. Tudo que você for fazer, dedique-se ao máximo. Faça o teu melhor. Dê o teu melhor. Entregue tudo que você tem ali. Com certeza, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma pessoa que desapega, uma pessoa determinada na vida, que tem disciplina e que tem dedicação, entrega o máximo dela, duvido essa pessoa não alcançar algo na vida dela. Esses são os 4 Ds do sucesso. E aí a minha pergunta de agora, para finalizar nossa aula, ela é uma pergunta poderosa. E uma pergunta que eu vou deixar vocês refletindo aqui hoje sobre esse assunto. O que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor na sua família, na sua empresa ou na comunidade? O que falta, gente? É uma coisa muito pessoal. O que está faltando aí? O que se você tivesse, se você fizesse hoje, iria trazer resultados positivos para a sua vida imediatamente? E o que se você parasse de fazer hoje, o que você está fazendo, mas você parasse de fazer, também iria trazer resultados positivos? Quais são as qualidades, as habilidades que você precisa desenvolver hoje como pessoa, como profissional? Ninguém é perfeito. Sabe qual é o significado da palavra perfeito? Feito até o fim. Ninguém foi feito até o fim. A gente nasce, a gente evolui, cresce, aprende a falar, aprende a andar, aprende não sei o quê, e a gente morre. Na nossa jornada, quando chega ao fim, a gente morre. Perfeito é feito até o fim. Significa que quando eu estiver perfeito, eu estou morto. Feito até o fim. O fim da vida, acabou. Isso é o conceito de perfeição. Perfeito, do latim perfectum, feito até o fim. Quais habilidades você precisa desenvolver hoje na tua vida? Essa é uma autoanálise muito poderosa. Escolha o que você quer ser. Se você consegue visualizar algo na tua vida, na tua mente, você também pode realizar na tua vida. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão. Beijão no coração. Espero que essa aula possa contribuir na jornada de vocês. Existe um exercício na apostila muito bom,
para ajudá-los a começar a entender o propósito, a missão. Se você seguir o passo a passo daquele exercício, não tem erro, mas eu estou aqui para tirar dúvidas, eu estou aqui para acompanhar. Quero agradecer e parabenizar cada um de vocês que ficou aqui até o final. E essa é a aula que eu mais me empolgo, é a aula que eu mais gosto de falar, é a aula que eu falo mais, assim... para mim, é uma das melhores aulas da nossa mentoria. Beijo no coração de vocês aí, galera. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Compartilhar talvez algo que nessa aula de hoje foi um estalo, foi um insight, uma chave virada, sei lá. Alguém quer compartilhar aí? Não? Então, galera, encerro a aula de hoje. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, tá? Semana que vem estamos aí. Bom descanso para todos vocês. Obrigado. Fui! Valeu, boa noite, Gustavo. Boa noite.